vida íntima de cada um. Cada um de nós tem a sua vida em 3 aspectos. A nossa vida do estudante destes ensinamentos tem 3 aspectos que nós precisamos nos organizar para não misturar, para não trazer coisas que é de um aspecto para o outro. Então, tem o aspecto particular, que é público. Tem 2 aspectos são públicos e um é privado, íntimo. Então, tem o aspecto público, que é a vida que se vive com as pessoas externas, com colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, pessoas que se conhecem na rua. Tem essa parte, é pública. Então, e tem a vida familiar, que é pública também, porém já é um pouco mais restrita. E não se pode levar os problemas da vida pública, dessa de trabalho, de negócios, compra, venda, essas coisas, não levar para a família, não misturar os acontecimentos, não levar esses problemas para a família. E também não levar da família, da vida conjugal, problemas que possa existir, não comentar com as pessoas fora, não comentar com os colegas de trabalho. Por exemplo, alguém tem um desentendimento com o cônjuge, não confidenciar isso para aquele amigo, aquela amiga, melhor amigo, como se diz, né? Não confidenciar isso, não comentar isso com pessoas fora. Para nós que temos o ensinamento, nós sabemos como resolver isso. Então, a solução está dentro de nós, está dentro da nossa psique. Então, comentar isso com colegas de trabalho, colegas de aula, com pessoas que a gente conhece, porque quando a gente conhece uma pessoa, fica um pouco assim, afastado. Mas com o tempo, a amizade se diz que vai se consolidando, a pessoa vai criando mais confiança naquela pessoa e acaba comentando coisas particulares com ela, coisas da família, problemas com o cônjuge, essas coisas assim. Então, não misturar, não levar nenhum e nem o outro desses problemas da vida pública, não levar para a família a vida pública e não levar a família, os problemas da família para a vida pública. Então, esses 2 aspectos são externos. São externos, são físicos. Acontecem os problemas, todos temos problemas. Então, nós sabemos como resolver. A solução é nós fazer uma reflexão, fazer um trabalho psicológico sobre aquilo que aconteceu, aquele evento, aquele problema que houve, o que está acontecendo, fazer uma reflexão e resolver aqui dentro, sem precisar confidenciar com um melhor amigo, melhor amiga, porque isso as pessoas
todos temos defeitos. Temos esses defeitos todos os defeitos de cobiça, de fofoca. Então, se confidencia para um, aquele passa para outro, e o outro para outro, e acaba que o nosso problema já não é mais, não tem mais segredo nenhum. E isso, o que acontece é que tira a energia de nós. Quando uma pessoa fica comentando sobre nós, ela está tirando energia, a nossa energia, e está nos desmerecendo perante um grupo de pessoas, né? Por exemplo, assim, alguém comenta algo, uma pessoa, ela tinha talvez a pessoa tinha uma ideia, um conceito bom sobre nós, e ela diz, poxa vida, não sabia fulano esse problema, ele fez isso, aconteceu isso. E fica assim, então fica na boca do povo. Então, a orientação que dá este ensinamento, a orientação dos mestres, é que não se faça comentário dos problemas familiares com ninguém. Para que a pessoa, porque esses eus, nós temos todos os tipos de eus e as pessoas também têm. Então, as pessoas têm o eu bruxo, assim como nós também temos o eu bruxo. Então, quando a gente sabe algo sobre a outra pessoa, ou sabem algo sobre nós, uma fraqueza nossa, a outra pessoa pode usar isso para nos pressionar, para nos chantagear, para fazer alguma coisa, exercer uma pressão sobre nós. Então, a orientação é que nós fale o menos possível. Então, aí já, se nós refletir sobre isso, já nós vamos ver que nós vamos falar menos, já vamos ter menos o que falar, comentar com pessoas, conversar, trocar ideia. Então, sobre isso nós não vamos falar. Sobre os nossos problemas nós não vamos falar. Então, vai sobrar pouco. Não vai sobrar muita coisa para ficar tagarelando. Então, aí já sobra mais tempo para a gente refletir, para se fazer a reflexão. Então, esses dois aspectos é não misturar, não levar problemas da rua para casa, para a família, né? Não levar para a família os problemas da rua, do trabalho, da escola, essas coisas. E não levar os problemas da família para esses contatos que a gente tem fora, que é trabalho, escola, pessoas externas. Porém, o mais importante, que nenhum dos dois deixa de ser importante, mas o aspecto íntimo. Então, esse é o terceiro aspecto, que é a parte íntima nossa. E isso se refere ao nosso trabalho psicológico, o que nós estamos fazendo, ou aquilo que nós conseguimos fazer. Se nós conseguimos um desdobramento astral, por exemplo, não comentar com ninguém. Se nós tivemos um sonho, não contar esse sonho, porque aí vem a parte bruxesca, né? As pessoas têm o eu bruxo. Então, com isso, elas podem ficar sabendo da nossa vida. Aí é como contar um sonho para uma pessoa qualquer
ou pedir que a pessoa interprete o sonho, que existem pessoas aí que se propõem a interpretar sonhos, né? Então, contar o sonho é como ficar nu diante da pessoa. E a pessoa vai saber tudo sobre nós. Se nós contamos detalhes do sonho, ou quanto mais detalhes contar, pior. Mas qualquer sonho que nós contar, a pessoa já tem informação nossa. E ela pode processa essas informações, e se a gente conta para ela que fez um desdobramento astral, teve uma experiência assim, assim, foi em tal lugar, falei com tal mestre, essa pessoa pode ficar com ciúme. Pode ficar com ciúme de nós, se ela não tem experiência, ou então ela tem e vai dizer, não, mas a minha é melhor. Então fica essa comparação. E então contar o sonho é muito prejudicial. Então, não só por esse aspecto da pessoa nos manipular, porque ela pode nos manipular. Alguém que sabe da nossa vida íntima, da nossa vida interna, o que está acontecendo internamente conosco, ela pode nos manipular. Pode fazer chantagem, pode fazer pressão, pode, se vai contar, pedir para alguém interpretar o sonho, quem interpreta sonho já mexe com magia negra, né? Com coisa negra. Então, essa pessoa pode nos pressionar, ela pode dizer, ó, esse sonho teu, hein, isso está previsto, vai acontecer isso e isso, você tem que fazer tal coisa, você tem que me dar tanto aí para mim desmanchar esse trabalho que fizeram para ti. Ela pode inventar coisa, né? Porque os bruxos, eles vivem disso, né? Eles vivem de dinheiro. Tem uns cartazes que tá nos postes por aí, todo dia que eu saio colar cartaz, eu vejo esse cartaz. Tem um que diz assim, faz e desfaz qualquer tipo de trabalho. Aí eu brinco assim comigo em silêncio, faz e desfaz qualquer tipo de mandinga. Então, se a gente conta, a gente fica nas mãos da pessoa. E além de ficar nas mãos dessas pessoas que têm intenções não muito boas, né? Para não dizer totalmente más, também nós estamos traindo o nosso pai interno. Porque as experiências são íntimas e são um diálogo com o nosso pai. São um diálogo com as hierarquias. Eles nos mostram, o pai nos mostra uma coisa e nós temos que nos esforçar para interpretar aquilo. Se nós interpretamos de um jeito, o pai interno entende que nós não compreendemos aquilo, não é aquilo que nós interpretamos. Ele mostrou uma coisa, nós entendemos outra. Então ele vai e mostra a mesma coisa de outro jeito. E quando eles percebem que nós entendemos, aí pronto, aí ele sabe, ele vai saber. Ele sabe que nós entendemos aquilo. Então, nós precisamos fazer um esforço, porque é nesse esforço, nesse processo de ficar matutando naquela experiência, que nós vamos aprender. Nós não devemos, então, perguntar o que significa sonhar com isso, 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 assim, assim, assim.
Porque aí nós perdemos a oportunidade de refletir, de ficar puxando por aquela compreensão. Nós podemos perguntar, qualquer pessoa pode perguntar para um instrutor, para alguém que tenha mais experiência, só assim, o que significa tal coisa? O que significa chuva? Eu vi chuva. Aí a pessoa não contou o que ele viveu lá naquela experiência na chuva. Aí o instrutor vai explicar, vai dar uma pista. Aí vai ser um gancho para o estudante começar a puxar aquele gancho, puxar aquele fio e compreender. Então, a chuva, por exemplo, se nós pegamos chuva e nós não se molhamos, nós estamos na chuva e não se molha. Então, um sonho pode acontecer assim. Está na chuva e não se molha. Então, significa que é um problema que vem e não vai nos afetar. Ou então, se nós se molhamos, ficamos todos encharcados. Então, é um problema que vem, alguma coisa, e nós vamos nos envolver, vamos sofrer com isso. Então, pergunta o básico. Só a pista. Aí o instrutor pode dar a pista do significado. E a pessoa vai se desenvolver, vai lutar para interpretar aquilo. E o pai interno também vai ajudar, ele vai mostrar de outro jeito. Ele vai se esforçar na medida em que nós também estamos nos esforçando. E é nisso aí, nesse processo de lutar para interpretar que nós vamos aprendendo. Vamos adquirindo um conhecimento. Então, esse conhecimento é íntimo. Não se deve contar. Não se conta. Por exemplo, se nos ensinaram qualquer coisa no mundo astral, deram um ensinamento. Então, esse ensinamento é para nós. É para nós esse ensinamento. Então, se nós nos ensinaram uma prática, então é para nós, fizemos essa prática. Não vamos contar, não, o mestre tal me ensinou essa prática. Então, nós fizemos a prática, deu certo. Nós vamos ensinar a prática, mas não vamos contar quem nos ensinou. Vamos contar, vamos ensinar. Ensinar, faz essa prática assim, assim. Vai ensinar a pessoa, e a pessoa vai fazer e vai ter o resultado ou não. Mas aí depende dela, do esforço dela, do esforço de cada um. Então, aí tem ensinamento também que nos dão nos mundos internos, que é para passar adiante. É ensinamento que é público, é para passar adiante, e outros que não é para passar. E é, então, calar. Tem uma conferência que a gente fala que nós temos que saber anelar, saber querer. E saber praticar, e se obtém o resultado, saber calar. Não contar a experiência. Nós podemos ensinar a pessoa a fazer a prática, mas sem contar a nossa experiência, sem contar, não, eu fiz e deu certo. Aconteceu isso, isso e isso. Então, tem experiências que aparece um livro aberto. Essa é pública, essa podemos ensinar. Porém, sem dizer o detalhe que aconteceu isso e isso. Se ensina, se fala isso, mas não diz o que viveu, não conta a vivência.
e tem ensinamentos que vão ser passados em livro fechado. Então, é um livro. Aparece uma simbologia no astral, um livro fechado. Um livro fechado. Ou então, um livro aberto. Então, aí o livro fechado é particular, é íntimo, e o outro a gente pode falar, pode ensinar. Então, isso, se nós falamos, se nós contamos a nossa experiência, nós estamos traindo o nosso pai e as hierarquias, estamos traindo o ser que nos passou a experiência. Então, se conta uma vez, aí tem um alerta, tem a experiência que vai ficar cego algum tempo. Então, deixam a gente sem lembrar do sonho por algum tempo. Nós contamos o sonho para outro, porque vão nos deixar um tempo sem lembrar de nada. Vai passar um tempinho, de acordo assim com a gravidade, né, do que se cometeu esse erro. Então é um tempo. Aí se reincidiu, contou de novo, mais esse tempo vai aumentar, 6 meses. E se conta de novo, aí nunca mais lembra de nada. Se passou por essas três chances, essas três advertências, 2 advertências. Na terceira, já não. Aí fecha tudo para nós. Aí já não lembramos de mais nada. Aí o pai abandona a pessoa, abandona o filho, porque o filho traição, né? Então, as experiências são íntimas. O progresso interno é íntimo também. Se a pessoa conseguiu algum grau, que ela perceba, que ela fique sabendo, ó, ganhei um grau. Não contar, nem para o cônjuge, nem para ninguém, para nada. Isso é íntimo, íntimo. Nem para ninguém, e também nem para o cônjuge, nem para o companheiro ou companheira, nada. E isso é íntimo. Se ganhou um grau, é íntimo, não comenta com ninguém. Então, a nossa obrigação, se nós recebemos algum grau, é despertar a consciência e aproveitar isso para ampliar, para trabalhar, para aprender cada vez mais na prática, naquilo que nós refletir. Eu ganhei porque fiz isso, então vou fazer isso, vou continuar, vou por esse caminho, estou no caminho certo. E então, jamais contar nossas experiências, nosso progresso interno, jamais contar. A nossa vida, aí que está, então, a vida íntima, interna, e a vida pública. Na vida pública, nós continuamos sendo o mesmo, vamos continuar sendo aquela pessoa, aquele que mora ali, aquele que anda mal arrumado, aquele cara ali é o mesmo, mas internamente se nós recebemos algum grau, alguma prosperidade interna, nós não vamos querer usar aquilo para impor, assim, por exemplo, exigir respeito, porque existe isso. A pessoa
sobe para a cabeça, né? E ela vai começar a querer, talvez, usar aquele grau que ela recebeu para exigir respeito de outras pessoas, de alguém que maltrata ela, que talvez não dá atenção para ela, né? Então, isso é um trabalho, é outro trabalho que tem que fazer. É a autoestima, por exemplo. A pessoa, o cara nem dá bola para mim, nem me dá valor. Então, aí a autoestima, a autoconsideração, essas coisas. Então, os graus são internos. O progresso é interno, é íntimo, é secreto. E a nossa vida externa continua a mesma. O mestre Rabolu era um homem simples, simples. A roupa dele se vê nas fotografias, ele era simples, simples de simples mesmo. Não era que ele queria ser simples para se para parecer, é que ele era simples mesmo, ele era natural. Então, e ele estava lá já em graus bem avançados, que depois se soube, né? Mas ele continuava sendo aquele homem simples, aquela pessoa humilde, simples, na vida particular, na vida pública. E depois, quando ele foi anunciado pelo mestre Samael, as pessoas estranharam, mas aí é problema deles, né? Não é problema do mestre, não foi problema dele. Né? As pessoas estranharam que ele era um mestre e como é que era um analfabeto. Mas aí não tem nada a ver. Aí é questão de cada um, de avaliar a parte física, querer comparar com a parte interna, né? A parte espiritual interna da pessoa, que ela pode estar num grau bem elevado e aparentemente, fisicamente, ela é uma pessoa simples. E não é uma simplicidade forçada, não é nada que ele forje uma simplicidade. É espontânea, é natural. Então, os, os graus, os progressos internos não devem interferir na nossa vida pública e nem na vida familiar, na vida conjugal. Isso, na verdade, se nós temos graus, se alguém tem graus internos, ela se torna melhor externamente, ela se torna mais simples, mais humilde. Os mestres, o mestre Samael, a vida dele era simples, simples. E ele já estava lá, bem avançado, já tinha o ensinamento a nível mundial e ele era uma pessoa simples, um homem simples. Andava num carro usado, precisando de reparos na lataria, essas coisas assim. Ele não andava numa limusine esbanjando. Ele era um homem simples, continuou um homem simples. Aquilo não afetou, não afetou ele e não deve afetar nós. Que nós conhecemos o caso de um aí que não tinha graus também, mas se dizia que tinha, foi lá para o sul isso aí, lá em Curitiba. E ele dizia que os alunos dele tinham que sustentar ele tinha que andar de moto importada, essas coisas tudo. Então, ele tinha que sustentar o luxo dele. Isso aí foi completamente errado e não deu em nada. A pessoa não tinha os graus. Pior é que não tinha ainda, né?
Então, os próprios alunos expulsaram ele da escola. Foi o contrário. Destituíram ele, e ele se dizia mestre. Se dizia um mestre. E, então, ele queria, queria impor a vida dele, uma vida social, chique, porque ele dizia que internamente ele tinha esses graus, e quem tinha que bancar isso eram os alunos. Então, fracassou, né? Fracassou total. E disso existem muitos casos. Existem muitos casos desse, mais ou menos desse tipo. Então, agora também não vamos ficar assim, não perguntar nada, né? Porque eu não sei grande coisa, não sei. Mas alguma coisa assim a gente pode ajudar. A gente pode ajudar numa interpretação, alguma coisa que a gente já teve, já estudou, já leu sobre isso, né? Ou talvez teve até uma experiência. Ah, o que significa sonhar com tal coisa? A gente pode dar uma pista. Agora também nós não vamos nos fechar e não perguntar nada, ficar padecendo. Eu mesmo pergunto o pessoal da Colômbia, quando eu preciso, alguma coisa, eu evito. Mas se está muito assim, eu pergunto. Eu pergunto para eles. Assim, pergunto para alguém em particular, não pergunto em grupo. Outra coisa também é não perguntar no grupo, perguntar no WhatsApp privado, né? Eu pergunto lá, eu tenho as pessoas que eu sinto mais assim, que tem uma compreensão desse tema, eu pergunto no WhatsApp privado dele, o que significa tal coisa. Aí ele diz, tá, a pista lá, daí pronto, não fica batendo conversa para lá e para cá. Então, pode perguntar alguma coisa, mas não contar a experiência. Só citar alguma coisa o mínimo possível, né? Que alguma coisa sempre tem alguém que pode ajudar. Nós estamos aí para isso. Um aprende do outro, né? Nós aprendemos muito com o pessoal da Colômbia, temos aprendido, graças a Deus, e também queremos colaborar, né, com alguém que queira, né? Então, nós estamos aqui. Então, a conferência é essa, esse tema, a vida íntima de cada um. Não comentar essas partes, as dificuldades de fazer a transmutação, por exemplo. Não comentar o problema que tenha, a dificuldade que tenha de transmutação, essas coisas. Nada assim íntimo. Não comentar com pessoas externas. Se tiver que perguntar, pergunta assim em código, que a pessoa vai responder também de forma genérica e aí a pessoa vai compreender. Aí vai dar a pista e a pessoa vai refletir e vai aprender, porque o que nós temos que aprender é com as experiências, é com essa experiência que nós vamos aprender. E com o tempo, o nosso Pai interno já fez já nos deu bastante simbologias. Então, ele cria uma linguagem, cria uma linguagem conosco. Aquilo que nós entendemos dessa forma, ele sabe como nos passar, ele vai passar dessa forma. Aquilo que nós entendemos de outra forma, ele vai passar de outra forma. Então, ele cria uma linguagem
essa linguagem é estabelecida, esse diálogo entre nós e o nosso Pai interno, fica estabelecido esse diálogo, e esse diálogo evolui, vai evoluindo, vai se consolidando, e nós vamos compreendendo cada vez melhor. Então, esse processo de interpretar as nossas experiências é o exercício, é o nosso exercício. Esse exercício nós temos que nos exercitar nisso, e não sempre querer de mão beijada, de bandeja, como se diz, né? Então, é nisso que nós vamos aprender, é nesse processo de interpretar o sonho que nós vamos aprender. Então, aí tem muita coisa que pode acontecer, a pessoa fica preguiçosa, não interpreta, pergunta. Pergunta e alguém diz e ela satisfaz. Então, aí alimenta a preguiça. A preguiça de fazer a sua reflexão, a luta para interpretar a experiência. Então, é isso aí. Então, se alguém quiser falar conosco, ó, já está aqui o telefone, WhatsApp e Telegram. E é isso aí. Fiquem à vontade.